pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, esse é o Gork, essa é a Hazel e hoje nós vamos falar sobre o pastor alemão mais famoso do cinema, que é o Rin-Tin-Tin. Pra isso a gente vai voltar lá nos anos 20, por isso estamos a caráter aqui, porque nós amamos os anos 20. O pastor alemão que era pra ter ganhado o primeiro Oscar, claro, né, que o primeiro Oscar de melhor ator quem merecia era um pastor alemão. E esse mesmo pastor alemão tirou a Warner Bros. Da falência. Sim, a Warner, que produziu o Coringa, que produziu o Batman, que produziu os filmes do Nolan, como A Origem, como produziu Harry Potter, toda a saga Harry Potter. Tem noção que seria um mundo sem Harry Potter? Seria um mundo sem pastor alemão, porque foi graças ao pastor alemão que a Warner sobreviveu e a gente vai contar tudo isso pra vocês hoje. Mas antes disso, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ative as notificações pra sempre receber as novidades e já escreve aqui nos comentários. Você conhece o Rin-Tin-Tin? Você já viu os filmes do Rin-Tin-Tin? Conta pra gente aqui. Se você já é inscrito no canal, bem-vindo novamente, muito obrigada por estar aqui. E esse vídeo é pra você inscrito no canal, porque é um vídeo que tinha vontade de fazer há muito tempo. Vamos lá, que muita coisa legal, por favor, veja até o fim. A gente vai começar essa história lá em Lorraine, na França, em 1918. O Rin-Tin-Tin nasceu em 10 de setembro de 1918. Você tinha um militar que estava voltando para os Estados Unidos, né? Na Alemanha já havia perdido a guerra. E um canil de pastores alemães havia sido bombardeado, estava todo destruído. E ele ouviu um chorinho. Esse chorinho fez ele se aproximar, chegar lá e descobrir que tinha uma mãe e vários filhotes, né? Um desses filhotes era o Rin-Tin-Tin. Eles dividiram ali os filhotes, né, a mãe entre eles, e trouxeram de volta para os Estados Unidos. Ele ficou com dois filhotes, o Rin-Tin-Tin e a Nanette. A Nanette acabou vindo a falecer depois por conta de sinomose, e ele ficou com o Rin-Tin-Tin. Gostaria de fazer uma observação aqui que o Lee Duncan, né, a pessoa que adotou o Rin-Tin-Tin, ele veio de uma família que não tinha condições de sustentá-lo, então ele foi deixado no orfanato, então ele sempre teve essa questão do abandono muito forte. Então, apesar de nunca ter tido experiência com cães na vida, aquela situação que ele encontrou os filhotes abandonados, criou-se um vínculo muito forte. Isso é uma coisa que eu vou falar muito aqui no vídeo, tá, gente? Só um parênteses, é sobre a vida do Lee Duncan, tá? Porque quem ele é como pessoa também enriquece muito pra gente nesse vídeo, e eu vou dizer depois também por que eu tô fazendo um vídeo sobre um pastor alemão que existiu há 100 anos atrás, né? O Rin-Tin-Tin, também chamado carinhosamente de Rin, era muito esperto, ele aprendeu muitos truques muito rápido. E ele saltava alturas, assim, inimagináveis, né? O Lee Duncan tava, assim, praticamente impressionado com o cachorro. Então, ele decidiu levar o Rin-Tin-Tin pra participar de concursos, pra participar do que a gente conhece hoje como IGP, fazer lá os seus truques. E naquela época já existia um pastor alemão, que a gente vai falar em outro vídeo, que era o Strongheart no cinema. Então o Lee Duncan falou, poxa, mas meu cão tem toda a capacidade de ser um ator no cinema. Ele então escreveu o roteiro, colocou a pastinha debaixo do braço, e Hollywood não é como era hoje, né? Existiam vários estúdios, assim como empresas, uma do lado da outra, e ele ia lá batendo de porta em porta, junto com o Rin-Tin-Tin, mostrando que o cão era capaz e falando sobre o seu roteiro. Ele recebeu inúmeros nãos. E eu acho que é legal trazer essa parte da história, porque quando vocês forem pesquisar Rin-Tin-Tin na internet, por ser uma coisa lá dos anos 20, existe pouco registro. A gente precisa ler muito sobre o assunto e ir atrás de pesquisar, porque tem muita coisa na história que não é dita. Essa é uma delas. O quanto ele sofreu para poder emplacar o Rin-Tin-Tin no cinema. Só que o que estava acontecendo? Naquela época estava sendo produzido um filme chamado The Man from Hell's River, né, de 1922. E esse filme tinha um lobo que estava lá atuando no filme. E o lobo era muito teimoso. Eles estavam há meses tentando emplacar aquele lobo, fazer ele fazer os comandos e nada do lobo fazer. Então ele lembrou, né, aquele cara que veio com um pastor alemão aqui, o pastor alemão dele lembrava um lobo. Eu acho que vai funcionar, liga pra ele. Aí então, Lee Duncan, você pode trazer aqui o Rin-Tin-Tin pra cá pra poder atuar? E ele, claro, ele ficou super feliz com a oportunidade. E adivinha, né, o pastor alemão tinha que ser, fez de primeira todas as cenas. E aí eles ficaram impressionados. A Warner, nesse contexto, estava falindo. Sério, maus investimentos, uma época muito ruim para a Warner. Então o que eles decidiram fazer? Eles decidiram produzir um filme com aquele cão tão maravilhoso que eles tinham conhecido, que é o Rin-Tin-Tin. E é o filme que se chama Where the North Begins, que conta a história de nada mais, nada menos que um pastor alemão que é criado por lobos. Só que chegou num momento da história que esse pastor alemão resgata um ser humano, um caçador de peles, né? Bem anos 20 isso, e ele cria um vínculo muito forte com esse humano e fica dividido entre a família dele e entre o humano, né? E também tem super a ver uma metáfora aí com a vida do próprio Rin-Tin-Tin. E eu nem preciso dizer que foi um sucesso, né, gente? Esse filme tem no YouTube, eu vou pôr aqui um trecho pra vocês verem, mas
Foi linda a atuação do Rin Tin Tin, porque ele era um pastor alemão não só que fazia os comandos, mas ele tinha uma expressão, ele tinha uma capacidade de atuar, assim, impressionante, mesmo. E isso é uma coisa muito característica do pastor alemão, né? A gente vai falar em outro vídeo, inclusive sobre o primeiro cão-guia, que era uma pastora alemão, né, a Buddy. O pastor alemão sempre teve isso de trabalhar junto com o seu tutor, com o humano, um vínculo muito forte, né? O Rin Tin Tin, ele produziu 29 filmes entre 1922 e 1931. Rin Tin Tin, ele fez a transição do cinema mudo para o cinema falado, né? E a Warner, muito esperta, me liga pro Rin Tin Tin e fala assim, olha, a gente tá cancelando seu contrato, né? Ele tinha um contrato vitalício com a Warner para produzir filmes e deixou o Rin Tin Tin completamente na mão. Ele já não tinha uma vida fácil como ator, gente. A gente vê aí como os atores são. O Rin Tin Tin tinha uma rigidez muito grande com o pessoal que pagava o seguro dele. Ele não podia brincar com outros cães, não podia interagir, porque se ele se machucasse ia ser muito prejudicial pra Warner. Então eles ficavam muito em cima do Lynn Duncan, né? Porque ele não podia ficar brincando de qualquer coisa. Tinha-se um acompanhamento, né, de dieta. Ele era um cão que era patrocinado por uma empresa de ração. Eu vou colocar a foto aqui da campanha pra vocês. Então ele tinha que comer aquela ração. Existia uma rigidez muito grande. E a Warner literalmente, né, não valorizou. Ligou e disse assim, a gente tá demitindo você porque não faz sentido, agora a gente tá com o cinema falado, a gente não tem um cachorro falante, né? E o Lynn Duncan falou, a gente tem um cachorro falante, sim. E não é que o Rin Tin Tin ganhou um programa no rádio, gente, sim, tá? Eu sei que se eu falar aqui, vocês não vão acreditar, então eu vou pôr a fonte aqui na descrição, tudo isso que eu tô falando, na verdade, a fonte tá na descrição, e também fotos pra vocês verem, tá? O Rin Tin Tin, ele realmente foi um astro radiofônico. Teve um programa de rádio, tá? Em 1930. O filho dele, Rin Tin Tin II, Rin Tin Tin Júnior, também fez esse programa radiofônico. Outros animais também participaram dessa história, mas quem inaugurou foi o próprio Rin Tin Tin, né? Agora a gente precisa falar sobre o Oscar. Lá em 1929 teve a primeira edição do Oscar. E o Rin Tin Tin tinha feito uma performance tão fantástica que estava todo mundo impressionado. Quem recebeu o maior número de votos para o prêmio de melhor ator, adivinha quem foi? Foi o Rin Tin Tin. Só que a academia, né, todo mundo conhece o Oscar, ficou assim, a gente não quer que a nossa primeira premiação seja para um cachorro, a gente quer ser uma premiação séria, que premia atores sérios. E vocês sabem que o próprio Oscar tem muitas regras, por exemplo, eles não colocam crianças para competir nas mesmas categorias de melhor ator de adultos, então tem muitas regrinhas o Oscar. E ganhou, nessa época, o Emil Jennings, que acabou virando depois um monstro mesmo. Ele, na Segunda Guerra Mundial, acabou indo pra Alemanha e lá virou um péssimo ser humano, nazista mesmo. Então assim, o primeiro Oscar era pra ter sido por um ser puro e maravilhoso e acabou sendo uma pessoa que não merecia, né? Mas vamos continuar a história. Então o Rin Tin Tin, ele teve uma carreira muito formidável. Tirando esse evento realmente com a Warner, que foi realmente, assim, muito decepcionante, ligar e demitir o Rin Tin Tin por conta dessa transição do cinema, ele teve uma carreira maravilhosa. Ele acabou falecendo em 10 de agosto de 1932. E, gente, os Estados Unidos todo parou. Todas as programações foram interrompidas para anunciar a morte do Rin Tin Tin. E o dono dele estava numa situação financeira já bem ruim. O que acontece, né? Uma pessoa... Toda a síndrome de quem ama muito o que faz, né? A pessoa que ama muito o que faz, ela faz sem receber salário, ela não se importa em pensar no futuro dela, né? Ela simplesmente faz. Parecia eu com o canal no YouTube, né, gente? Comecei essa loucura aí, não sei pra onde vai. Espero poder, né, viver disso totalmente um dia. Mas continuando. Então ele nunca registrou o nome Rin Tin Tin, pra vocês terem noção. Ele estava numa situação bem complicada, ele acabou enterrando o Rin Tin Tin na própria casa dele. Mais pra frente ele ficou numa situação financeira deplorável mesmo, acabou vendendo a casa e não queria que o Rin Tin Tin ficasse lá. Então ele acabou mandando o Rin Tin Tin pra França de novo, né, pra sua terra de origem, e hoje o Rin Tin Tin, o túmulo dele tá em Paris. O Rin Tin Tin, ele tem uma estrela da fama, na calçada da fama, em homenagem a ele, a tudo que ele fez por Hollywood. Agora nós vamos falar sobre os sucessores do Rin Tin Tin, né? 4 filhotes se tornaram estrelas. A gente tem o Rin Tin Tin Júnior, que viveu de 1931 a 1941. Ele substituiu o pai no programa do rádio, estreou no cinema em Orgulho Cativante em 1932 e produziu 11 filmes e 3 seriados até 1939, né? O mais famoso que a gente vai falar, né, que provavelmente é o que a maioria aqui conhece os filmes e a série, né, é o Rin Tin Tin IV. Mas aí a gente vai falar nesse intermediário entre o Rin Tin Tin Júnior e o Rin Tin Tin IV, a gente teve o Rin Tin Tin III. E o Rin Tin Tin III, ele pegou uma época bem complicada da vida do Lynn Duncan, porque ele já estava numa situação financeira não muito boa, tá? O trabalho da esposa que estava sustentando a casa, que era basicamente fazer embalagem para laranjas, tá bom?
Como eu falei pra vocês, o Rin-Tin ele tinha um patrocínio de uma ração chamada Can L Ration. Essa empresa de ração virou pro Lindang e falou assim, cara, tu tá quebrado, assim, você não tem mais um Rin-Tin famoso, o seu Rin-Tin não é o Rin-Tin primeiro, você não tá mais assim, a gente vai te abandonar. Ele, pelo amor de Deus, não tira a ração do meu cachorro, eu não tenho dinheiro. Ele tava mostrando que não tinha dinheiro pra comprar comida pro cachorro dele. E aí ele falou assim, não, eu dou um jeito. E aí foi quando eles produziram, nessa mesma época, né, a série que a maioria das pessoas conhecem. Mas a gente vai falar só um pouquinho do que trouxe, né, pro Lee Duncan esse abismo. Porque você vai falar assim, ué, mas ele tinha o Rin-Tin terceiro ali, o que aconteceu? A gente estava no período de Segunda Guerra Mundial, né, vamos lembrar que era período de Segunda Guerra Mundial. Ninguém mais estava querendo produzir filme com cães, né, gastar esse dinheiro. E ele foi contratado para treinar, ele treinou mais de 5.000 cães para irem para a Segunda Guerra Mundial. E não eram cães assim, cães especializados, como a gente tem, por exemplo, os cães da polícia, os cães de guerra, né, que são treinados para isso. O governo literalmente chamou todos os cães, entregue seus cães. Então cães domésticos foram treinados para ir para a guerra. E um dos cães que foi lá para trabalhar na Cruz Vermelha, trabalhar no resgate, foi o Rin-Tin III. Então o Rin-Tin III teve uma vida de ação, né? Ele trabalhou lá diretamente com os soldados na guerra. Então foi uma situação para ele que tinha um vínculo muito forte com os cães, que tinha perdido o Rin-Tin 20 anos antes. Tudo isso foi muito traumático para ele. Então a gente está falando sobre o inverno de 1947, ele lá no fundo do poço, não tendo dinheiro para comprar ração pro cachorro dele, com todos os traumas de guerra, né, que ele já tinha vivido na Primeira, já tinha vivido na Segunda Guerra Mundial. Então era uma situação muito complicada. E eu acho importante a gente trazer esse dado aqui, porque apesar de todo o sofrimento que ele passou como humano, ele nunca abandonou a linhagem dos Rin-Tins. Ele poderia ter ganhado muito dinheiro se ele decidisse abrir um canil e reproduzisse e vendesse, mas ele era tão xiita, no sentido assim, eu só quero entregar meu cão pra uma pessoa que vai cuidar, que vai poder tirar o melhor dele, que se for pra reproduzir, reproduza com qualidade, com genética. Ele não queria, né? E aí a gente vai entrar, então, nessa parte do retorno do Rin-Tin. O Rin-Tin IV atuou nessa série, e ele não era tão bom quanto o Rin-Tin primeiro, né? Cada cão é um cão, nem todo cão vai fazer a mesma coisa. Então ele foi substituído por outros pastores alemães ao longo da série, também o que não foi algo muito bom pra ele. Então a gente tá falando aí anos 50, tinha uma moça que tava muito insistente lá com o Lee Duncan. Pelo amor de Deus, homem, me dá um filhote. Ele já não tá aguentando mais tanto rejeitar criadores de pastor alemão, né? Mas ela tinha várias ideias e ela tinha uma proposta séria e enviou pra ele, então, uma proposta bem séria em 1957. Ela pretendia seguir a linhagem do Rin-Tin, mantendo todas as características, o comportamento, tá? E ele gostou muito, então ele forneceu o filhote desse Rin-Tin IV pra ela. E essa pessoa, gente, que o nome dela é Jeanette Brodsgard Props, vamos chamar de Senhora Props, né? A Senhora Props passou isso para sua neta, Daphne Hereford, que é a mais conhecida, que assumiu esse trabalho para manter a linhagem e criou várias marcas com o nome Rin-Tin. A gente já viu aí muitas marcas de Rin-Tin, de petisco, de ração, de canis. Então criou-se mesmo uma máfia do Rin-Tin no Texas, ela criou isso. E ela passou, então, várias dificuldades, né? Em 2015 houve um cancelamento de 9 marcas do Rin-Tin, ela foi processada porque ela não tinha direito de dizer que aquilo ali era Rin-Tin, sendo que ele era simplesmente o descendente do Rin-Tin IV, meio que ela deixava entender que era do Rin-Tin I, então aquela bagunça, né? Pouco interesse mesmo sobre o cão em si e as pessoas querendo ganhar dinheiro, né? Hoje o Rin-Tin já tá na 12ª linhagem, tá bom? E ele faz aparições em eventos de caridade, até na Bolsa de Valores ele já apareceu, então ele tem essa fama mais pelo nome que ele carrega. Participa de competições, sim, específicas da raça pastor alemão, de melhor da raça, participa dessas coisas, porém ele não atua mais. Não tem essa preocupação da continuidade do cão no cinema em si. Tá? Os cães Rin-Tin não participam de filmes mais, até porque hoje em dia os filmes são produzidos até com malinois, né, mais frequência do que a utilização dos pastores alemães, principalmente porque a maioria dos filmes contam histórias de soldados, então traz essa raça pra atuar. Todas essas informações que eu tô trazendo pra você é de um livro da Susan Orlean, tá? Ela fez esse livro em 2011, ela demorou 10 anos pra escrever esse livro, pesquisando tudo que existiu sobre o Rin-Tin pra trazer. E eu gostaria de fazer uma citação de um artigo do New York Times para vocês, falando sobre o livro dela e sobre o que era o Rin-Tin, tá? Eu vou ler para vocês. Rin-Tin foi mais que um cachorro.
Ele era uma ideia e um ideal. Ele era um herói, que também era amigo. Um lutador, que também era cuidador. Um gênio mudo, um solitário companheiro. Ele era um cachorro e muitos cachorros. Um animal real e um personagem inventado. Um animal de estimação, também uma celebridade internacional. Ele nasceu em 1918 e nunca mais morreu. Então, eu tô arrepiada aqui, de fato. E agora eu vou explicar pra vocês o porquê desse vídeo. É só pra informar sobre o pastor alemão? Não, mas é pra falar de uma coisa pra vocês chamada vínculo. Obviamente que nossos cães, nem todos os cães vão competir, nem todos os cães vão ser os melhores da raça, nem todos os cães vão parar no cinema. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com o Lee Duncan, é sempre trazer o melhor do nosso cão. Hoje, eu faço para os meus pastores alemães o meu melhor. Eles são as melhores versões deles mesmos. Porque quando a gente lê a história, quando a gente vê a história do pastor alemão, a gente percebe que, olha, só faltou falar, e ele falou, né? Ele tinha um programa de rádio. Mas assim, é impressionante a capacidade deles como cães. E eu não tô falando só a questão estética. Eu tô falando da capacidade deles em cuidar, a capacidade deles em trabalhar ao lado do dono, a capacidade deles em serem atores. Olha que coisa maluca de atuar. Então quando a gente percebe que o pastor alemão é esse ser muito além de um cão de guarda, a gente precisa ter responsabilidade na hora de escolher um criador, na hora de trazer esse ser vivo para nossa casa, né? E lembrar que eles podem ser muito mais do que a gente está fazendo hoje. E não tem uma questão de espaço isso, né? Porque todo mundo falava, você tem que ter um pastor para cão de guarda, joga ele lá no canil, joga ele lá na casa para proteger que tá tudo certo. Não, ele precisa de você, humano. Todo pastor alemão precisa de um Lee Duncan. Todo pastor alemão precisa dessa pessoa que acredite que ele pode ser a melhor versão dele mesmo. Então uns vão gostar mais de farejar e vão ser excelentes farejadores, outros vão gostar de nadar, outros vão gostar de fazer truques como o Gok, outros vão gostar de saltar como a Hazel. E nós vamos cumprir com a nossa missão como seres, né, como humanos que são tutores de pastor alemão para que eles possam ser a melhor versão deles mesmos. E é por isso que eu trago esse vídeo para vocês. Esse é o primeiro vídeo de uma série de histórias de pastores alemães fantásticos que eu vou trazer para vocês. O Rin-Tin-Tin vive no coração de todo mundo até hoje, tá? Eu vou colocar aqui para vocês os links dos filmes, se vocês quiserem assistir, a biografia, se vocês quiserem ir mais a fundo no assunto. E dizer pra vocês, assim, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se ficar qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários que a gente responde vocês, tá bom? E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais vida selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, @wolfclanoficial, e também siga a gente no TikTok, @wolfclanbrasil. Próximo vídeo vamos estar aí, beijos pra todos e até a próxima.